Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o Diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste terceiro trimestre de 2022, a lição dos adultos, cujo tema do trimestre é apologética. Nós estamos trabalhando sobre a defesa da fé, apologética. É salutar o tema porque muitos irmãos não entendem, não conhecem mais esse conceito. E é necessário que nós, como cristãos, sejamos defensores da fé. Nós somos soldados. Você pode observar que a capa da lição ela foi muito bem escolhida e feliz foi quem teve esta ideia, porque a Bíblia fala da armadura de Deus. Quando nós temos que estar calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, nós precisamos ter a espada do Espírito, nós precisamos ter o escudo da salvação, a couraça da fé e assim por diante. Aliás, o escudo da fé, o capacete da salvação e assim por diante. Então, nós estamos numa constante batalha espiritual e a nossa milícia não é contra a carne nem o sangue, é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós não temos que ir contra alguém, contra a carne de alguém, contra a vida de alguém, mas entender que o inimigo tem trabalhado na mente das pessoas para trazer ideias. E essas ideias são contrárias à igreja, como já aconteceu durante épocas passadas. Em épocas passadas, o inimigo conseguiu entrar no coração das pessoas a ponto de pegar os cristãos para serem lançados nas arenas, para serem comidos pelas feras. Então, entenda que existe uma batalha espiritual estabelecida desde sempre. O tema do trimestre fala dos ataques contra a igreja de Cristo. É o tema geral do trimestre. E o tema específico diz as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Nós temos que estar alerta, não é tempo de dormir. Como atalaias, temos que estar atentos. Este é o nosso quarto vídeo, né? Já tivemos 3 vídeos anteriores, este é o quarto. Provavelmente, querendo Deus, teremos um amanhã e teremos um sábado. Você deve assistir os 3 vídeos anteriores, assistir esse e assistir os demais, para compreender a temática da semana. São 6 vídeos que tratam das reflexões, então você deve. Aí, aproveitando, à medida que você assista o vídeo, já se inscreva no canal, compartilhe, curta, comente, mande para alguém. Nós temos visto o número de inscritos no canal crescer consideravelmente. As horas das pessoas que assistem têm aumentado, então nós procuramos deixar alguma coisa aqui, não só o conteúdo bíblico, mas especialmente a inspiração do Espírito Santo para que você possa compreender o que foi dito pelo Senhor e o que o comentarista da lição também quis te passar, tá bom? Nós estamos diante da lição de número 2, domingo próximo será a lição número 2, programada para 10 de julho de 2022. O título da lição número 2 diz a sutileza da banalização da graça. A graça, que é algo tão importante, que o hino diz, a graça de Deus revelada por Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido foi dada, por Deus de infinito favor. Graça é um favor não merecido, mas esta graça está banal, está vil, está sem a devida consideração. Pessoas estão levando a ideia, o conceito de graça a um âmbito muito comum. Eu até falei que a graça está barateada, a graça está muito de graça. É como se o sacrifício da cruz não valesse nada. E às vezes eu penso que Deus enviou seu filho e seu filho morreu na cruz por nossa causa e a gente não valorizar, então a graça realmente está banalizada. Feliz foi o pastor José Gonçalves, comentarista da lição, quando escreveu sobre isso. Nós comentamos na segunda-feira, você deve ver o vídeo aí, que Deus achou por bem salvar. Salvar é uma dádiva de Deus. É algo voluntário, é algo unilateral. Comentamos na terça que não há um justo só sequer, não há um só justo diante de Deus. Os homens são justificados por Deus. Agora, por si mesmo, ninguém se justifica. Não há nenhum diante de Deus. Nós comentamos ontem que a responsabilidade do homem veio pelos seus próprios atos. O homem passou a ser responsável pelos seus atos. E hoje nós faremos leitura, quinta-feira, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, e Gênesis, capítulo 3, versículo 23. A epígrafe diz, a nefasta consequência do pecado. Precisamos entender que o pecado foi praticado pelo homem e que ao homem
cabe as consequências do pecado. Só que as consequências do pecado não vieram só ao homem. As consequências do pecado vieram sobre o homem e sobre a natureza. Não veio só sobre o casal e Adão e Eva. Veio sobre Adão e Eva, sobre seus filhos e sobre toda a humanidade. E nós vamos ler isto agora. Então precisamos entender que quando a graça veio, é porque o homem não tinha mais saída. O homem não tem para onde correr. A única alternativa do homem, o único caminho é graça. É receber de Jesus Cristo de graça. Vamos lá. Primeiro, nós estamos lendo na tradução Revista Almeida Corrigida, na Bíblia Apologética com Apócrifos, versão ampliada do ICP. Romanos 5:12 é o primeiro texto, diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, então duas coisas entraram juntas, pecado e morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas como assim, se eu não estava lá? Como assim? Alguém certa vez, numa piadinha, disse que quando encontrar Eva vai dar uns tapas em Eva para... Peraí, como assim, Eva? Você fez lá e a consequência veio sobre mim? Infelizmente é. Vou repetir o texto. Pelo que, como por um homem veio o pecado ao mundo, e pelo pecado a morte é uma consequência, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Tem outro texto que nós leremos amanhã, mas não vou ler hoje, vou deixar para amanhã, que é o versículo 16. Ele está preparado para amanhã. Então vamos entender. Aqui diz que a consequência do pecado a consequência do ato do homem é o pecado, e a consequência do pecado é a morte, e isso aí alcançou todos. Beleza, vamos agora para o livro de Gênesis, o livro dos começos, capítulo de número 3, versículo de número 23. Ontem nós lemos o versículo de número 17, hoje nós leremos o 23 de Gênesis 3. Gênesis 3 e Romanos 5 é como se um fosse o início e o outro fosse o fim. Em Gênesis 3 você entende como é que o pecado veio ao mundo. Em Romanos 5 você entende como é que o perdão do pecado veio ao mundo, ou seja, a graça alcançou os homens. Então, quem estuda deve ler todo o capítulo 3 de Gênesis e deve ler todo o capítulo 5 de Romanos. Certo? Então vamos para Romanos 5 e 23, que diz assim, Gênesis 3 e 23. Vamos para Gênesis 3 e 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra, de que fora tomado. Quando nós começamos a ler ali no versículo 17, nós lemos que o Senhor disse a Adão, eu não te falei que não era para comer? E por que você comeu? Eu não te falei que no dia que você comesse você morreria? E por que você comeu? Pois bem, agora por tua causa, o Senhor diz a Adão, versículo 18, espinhos e cardos a terra vai produzir. A terra não produzia espinho. Laranja não tinha espinho no seu caule, no seu galho. A rosa, uma flor tão bonita, não tinha espinho no seu caule. Você não tinha frutas amargas. Pelo texto bíblico, nós entendemos que não tinha frutas amargas. No versículo 19, Deus diz, do suor do teu rosto comerás. Por quê? Não era do suor do rosto? Era, o homem trabalhava, mas não era tão dificultoso o trabalho, tão laborioso. Eu recordo que eu trabalhava na roça com meu pai, na foice, e às vezes eu tirava a camisa e espremia a camisa para escorrer o suor. E quantas vezes meu pai olhava para mim e dizia, tá vendo isso aí? Isso é por causa do pecado de Adão. Adão e Eva pecaram e acontece isso aí, ó, é você que está pagando. Eu disse, mas como assim, pai? E hoje eu entendo e lembro daquela ocasião em que eu estava com meu pai, comendo a nossa rapadura com a nossa farinha e a água da moringa. O suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Não adianta, é quanto tempo? 1 mês, 2 meses, não, é até que você morra de volta. Quando você voltar, a terra acaba para você. Continua para o outro. Nós estamos em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Aí continua.
Deus então trouxe a punição, e a punição, conforme está... Aí o Senhor então expulsou o homem do jardim. O homem foi posto para fora do jardim, e o Senhor colocou querubim com espada flamejante lá, espada de fogo, para proibir que o homem entrasse de volta do jardim, para que o homem não entrasse lá, comesse, continuasse, né? Porque o homem já comia, continuasse comendo da árvore da vida. Porque duas árvores estavam no centro do jardim, a da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. O homem foi proibido de comer da árvore da ciência do bem e do mal. Da árvore da vida ele podia comer normalmente. Aí a própria Trindade disse, bom, para que o homem não coma da árvore da ciência do bem e do mal e viva da árvore da vida e viva eternamente praticando o pecado, então vamos expulsá-lo do jardim, vamos tirá-lo daqui. E Deus o tirou de dentro do jardim. Inclusive, eu tenho uma live aí, se você tiver curiosidade, que fala sobre os filhos de Adão e Eva. Adão e Eva tiveram filho dentro do jardim? Se você assistir essa live, você vai entender. Eu vou deixar para você descobrir. Coloca lá os filhos de Adão e Eva, Cláudio No Machado, e você vai encontrar. O que nós temos aqui, gente, é que nós não podemos apontar para ninguém. O texto bíblico diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o pecado de todos veio por intermédio de Adão. E quando você vai para Romanos, onde nós acabamos de ler, no capítulo 5 e no versículo de número 15, nós encontramos que, versículo 13, onde foi que nós acabamos de ler aqui, moço? Versículo 12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Depois do pecado, o homem passou a morrer fisicamente, pois o homem não morria fisicamente. Inclusive Adão e Eva acharam que a serpente tinha razão, porque a serpente disse, não morrereis. Aí a Eva comeu e eu acho que ela chegou para Adão e disse, Adão, eu comi, tá aqui, ó, e não morri, eu vivo aqui. Só que eles não compreendiam ainda o que é morte espiritual, nem morte física. Eles não compreendiam o que era morte física, mas a Bíblia diz que Adão morreu farto de dias, teve filhos e filhas, e assim morreu Eva também. E a geração vem morrendo, Matusalém morreu com quase 1000 anos, e vai. E hoje quem passa de 70 é com canseira e enfado e canseira. O homem morreu. O homem foi expulso do jardim, local de delícias. O presbítero Adolfo Barbosa Lopes, num dos últimos estudos que eu ouvi dar aqui em Luiz Eduardo Magalhães, da Adolfo Barbosa Lopes de saudosa memória, ele disse que no Éden nós perdemos o direito ao jardim, mas no Apocalipse, no Gênesis nós perdemos o direito ao jardim, mas no Apocalipse nós vamos recuperar de novo. Nós estaremos no Apocalipse entrando num novo céu e numa nova terra, ou melhor, nós estaremos sendo arrebatados e moraremos na cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus desce do céu ataviada como uma noiva para o seu noivo, e lá aquilo que foi tirado do homem no Éden será restaurado ao homem lá. Nós teremos tudo que nós perdemos de volta lá, mas o homem foi expulso. Foi expulso e passou a viver nessa terra com toda a dificuldade que existe. Dificuldade para adquirir o alimento, dificuldade para adquirir uma casa, dificuldade para estudar, dificuldade para criar filhos, dificuldades. Por quê? Por causa do pecado. Então, se a dificuldade está no pecado, será que a solução não estaria no perdão? Será que não é por isso que existe a graça? Nós encerramos por aqui hoje, aguardando que você assista o vídeo de amanhã, pois amanhã falaremos sobre a graça de Deus é oferecida a todos. Todos pecaram e a graça é oferecida a todos. Que Deus te abençoe e que este vídeo abençoe a tua vida. Não esqueça de comentar, de se inscrever, de curtir, de compartilhar e domingo de estar na Escola Bíblica Dominical. Fica na paz do Senhor.